Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que eu já fiz um vídeo de TBR e esse vídeo vai ser mais ou menos também um vídeo de TBR, mas é uma TBR mais específica. No vídeo passado eu acho que eu disse, né, que vai ter vídeo todo dia no mês de novembro. Vão ser vlogs porque eu achei que ficaria mais interessante. Então eu tô me preparando psicologicamente pra fazer esses vlogs, porque não dá pra deixar muitos vídeos assim prontos. E tem dois tipos de vlogs que eu quero fazer que vão ser bem especiais aí pro mês de novembro. São dois desafios que eu quero cumprir. E eu quero mostrar então os livros que eu pretendo ler pra fazer esses desafios. Quando eu faço esses meses de vídeo todo dia, eu sempre gosto de fazer esse tipo de desafio porque eu sinto que dá um gás nas minhas leituras. Eu pedi inclusive pra vocês me mandarem desafios lá na comunidade daqui do YouTube pra eu me inspirar pra fazer alguns vlogs, então eu vou tentar fazer eles aí ao longo dos dias. E junto vai ter esses dois desafios que quem quiser participar junto comigo, o convite tá super aberto. Então, pra começar com a notícia assim que eu acho que movimentou aí boa parte do Bookstagram, já tem um tempo aí que estão saindo algumas fotos e algumas notícias sobre as gravações. Nossa, minha mão é muito branca em relação à minha cara. Algumas notícias sobre as gravações da série dos Bridgertons que vai sair em dezembro pela Netflix, mais especificamente dia 25. E eu não podia estar menos ansiosa pra essa série sair logo, vai sair dia 25 de dezembro, eu tô tipo, o Natal vai ser se arrumar pra poder assistir os Bridgertons na Netflix. Eu acho que eu vou maratonar essa série o dia inteiro e depois eu vou me arrepender porque eu vou ter acabado muito rápido. Mas enfim, a gente sempre pode reassistir, né? E como faz muito tempo que eu li a série dos Bridgertons, eu acho que eu li lá pra 2015, 16, mais ou menos. Em 2016 eu acho que foi quando eu terminei de fato essa série. Então eu quero reler pra poder ter aí as informações bem frescas pra comparar com a adaptação. Então eu tô aqui com todos os livros da série dos Bridgertons e eu vou mostrar mais ou menos como eu separei as metas aí pra tentar ler todos esses livros no mês de novembro, junto com os outros livros que eu vou mostrar e junto com os livros que eu já mostrei no vídeo da TBR do mês. Então eu tô aqui com o do que eu ainda não me decidi na verdade se eu vou ler nessa edição. Tá tendo um barraco canino lá fora. Eu não sei se tá dando pra ouvir, mas eu preciso continuar gravando. Ou se eu vou ler nessa edição aqui, que tem a diagramação assim muito boa e aí parece que vai agilizar muito a leitura. Inclusive a marcação que eu fiz foi aqui, eu coloquei duas fitinhas rosas que indicam a quantidade de ciclos Pomodoro que eu vou precisar fazer para concluir essa leitura. Aqui no caso são 3 ciclos Pomodoro que totalizam 6 horas de leitura mais ou menos. Como, assim, pode parecer muito 6 horas de leitura por dia, mas quando eu faço esses vlogs, esses meses de vlog todo dia, eu realmente me dedico a ficar ali o dia inteiro lendo e seguir à risca o ciclo Pomodoro pra conseguir ler o máximo ali no dia e conseguir postar os vlogs no dia certo. Então eu não tô muito preocupada com isso porque eu já fiz esse tipo de desafio antes e eu sei que funciona, mais ou menos. Mas funciona bem, costuma funcionar bem e eu tô bem empolgada pra reler essa série desde o começo do ano que eu queria reler, mas eu ficava pensando, tipo, nossa, tem tanta série que eu quero começar e já tô relendo o Trono de Vidro, que não tá dando muito certo, mas tô tentando. E, enfim, agora que foi anunciada aí a data de lançamento da série, eu quero muito reler os livros pra poder assistir a série e relembrar aí essa família maravilhosa. Então, começando com o do que é o primeiro livro, que teve toda aquela treta lá, né, sobre a Daphne e o Simon, e eu não sei onde pôr esses livros. Ok, vai ficar aqui no colo. O volume 2, então, que é O Visconde que Me Amava. Esse daqui eu separei com as fitinhas também. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 ciclos e meio, então dá aí umas 9 horas. O volume 3 que eu comprei recentemente, porque eu emprestei e ele acabou não voltando, então eu tive que comprar de novo, e aí tá aqui Um Perfeito Cavalheiro. Também já fiz as marcações, esse aqui eu fiz em azul pra combinar com a capa. Esses livros têm uma média de 300 páginas, assim, no máximo. Esse daqui, por exemplo, tem 294, 295. Então, assim, são leituras bem rápidas de fazer. Como eu já conheço a história, eu vou ler mais rápido ainda. Porque esse tipo de livro tem muito diálogo e aí eu não... Assim, eu leio o básico do diálogo e passo pra frente, sabe? Então eu leio bem mais rápido. Aqui nós temos o volume 4, que é Os Segredos de Colin Bridgerton. Eu lembro desse ter sido um dos meus favoritos. O volume 5 com Para Sir Philip com Amor. E... não tem muito o que falar sobre os livros.
Assim, sem dar muito spoiler, cada livro vai ser sobre um dos 8 irmãos Bridgertons, e aí tem um livro extra que eu já vou mostrar e vou explicar como ele funciona, caso você não conheça ainda essa série. Então, o volume 6 é O Conde Enfeitiçado. Alguns eu não lembro muito bem do que acontece, tipo esse daqui. Eu não lembro muito bem. O meu favorito de todos, que é o livro da Hyacinthe, a irmã mais nova. Assim, a irmã... FGH... ela é literalmente a irmã mais nova. Então, Um Beijo Inesquecível. Esse daqui foi o casal favorito, o personagem favorita, tudo favorito nesse livro. O volume 8, que é A Caminho do Altar. E o volume 9, que vai trazer os segundos epílogos de cada um dos livros anteriores e uma história sobre... Uma história não, o passado da mãe Bridgerton, né, a Violet Bridgerton. Então vai trazer aí o que aconteceu depois do Felizes para Sempre de cada um dos livros, vai falar quem teve filho, quem teve quantos filhos, como é que eles estão agora e esse tipo de coisa. E vai falar sobre como a Violet conheceu o Bridgerton pai, e aí vai contar a história deles, então, e eu gostei muito de conhecer um pouco mais do passado dela. Então tá aqui, esses são os 9 livrinhos que eu pretendo ler aí no mês de novembro também. Ah, alguém me ajuda, por que eu invento essas coisas? Mas eu quero muito reler, acho que eu tô tão animada que eu, sei lá, não vou nem sentir o tempo passando enquanto eu estiver lendo. E basicamente eu pretendo ler cada um desses livros por dia, lá pro final do mês. Eu não quero ler assim muito no começo pra, sei lá, acabar esquecendo a história de novo. Eu quero ainda estar no clima dos Bridgertons quando eu for assistir. Então, por que eu não faço isso em dezembro? Não sei, porque eu sou doida e eu quero fazer tudo em novembro. Então, se não der certo, assim, caso eu resolva substituir os vlogs desses livros aqui e ler outra coisa pro final do mês e resolver, né, vlogar lendo esses livros em dezembro, eu aviso, mas por enquanto está tudo decidido pra acontecer em novembro. E o outro desafio que eu quero fazer foi um desafio proposto lá na comunidade, aqui na comunidade do YouTube, que eu perguntei pra vocês e me pediram pra fazer um desafio das cores 2.0. Então eu tô aqui pra fazer o desafio das cores 2.0, que é basicamente o desafio onde eu escolho um livro pra cada cor do arco-íris e tento ler cada um desses livros em um dia. Então nós temos aqui 7 livros, na verdade mais, porque eu fiquei meio indecisa aqui na cor laranja. Eu buguei na hora de escolher e eu tenho algumas opções a mais. Então, começando com o livro vermelho, que eu escolhi Anne de Green Gables. Mês passado eu tava muito na vibe, assim, de reassistir Anne, e aí eu reassisti e gostei bastante. E dizem que a série, as 3 temporadas, eu acho, são só do primeiro livro, e eu fiquei tipo, como assim? 3 temporadas nesse livrinho aqui de 336 páginas? Então eu fiquei muito curiosa pra saber logo o que acontece depois daquilo tudo. E eu vou ler, então, o primeiro volume desse desafio. E aí, o que me bugou a cabeça foi a cor laranja, porque eu não sei se eu leio a continuação, né, Anne de Avonlea, porque assim, eu tento pegar mais leve, eu intercalo livros maiores e livros menores, porque caso eu não consiga terminar em um dia, eu posso usar o dia do próximo livro pra terminar e ainda assim dá tempo de ler o livro seguinte, né? Então, eu não sei se vai ser uma boa ideia colocar a continuação, porque Anne já tem 336 páginas e esse daqui tem 288. Eu acho que eu consigo, mas eu não quero, assim, me pressionar, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Pode ser que eu simplesmente fique de ressaca e jogue tudo pro alto e não queira mais ler livro nenhum. Então, enfim, não sei se vai ser uma boa ideia colocar Anne de Avonlea, por isso eu separei outras 2 opções que também tem a capa na cor laranja, que são os volumes 1 de Alita e o volume 7 de Aijin. Provavelmente, se eu escolher esses 2, eu vou ler os 2 em um dia. Eu quero muito começar a ler os mangás de Alita e eu quero muito continuar também a ler Aijin. Só que assim, eu não tenho o volume 8, eu só tenho ele agora... Nem o volume 8 nem o volume 9. Eu só tenho o 10, o 11, o 12 e o 13. Então eu ainda preciso de alguns volumes aí pra conseguir dar continuidade mesmo, assim, em Aijin. Então talvez eu leia Anne de Avonlea e Alita, ou só Anne de Avonlea. Não sei, vou decidir ali na hora, assim, se eu gostar muito, se eu quiser muito saber o que vai acontecer com a Anne, eu leio a continuação. Agora, se eu tiver com o tempo muito corrido, aí eu pego o mangá. E aí, pra continuar... Ué, cadê o livro amarelo?
O livro de capa amarela não tem a capa inteiramente amarela, mas a lombada é amarela e fica bonitinho ali pra montar o arco-íris. E eu tô falando de Carry On, da Rainbow Rowell. Esse livro, ele vai trazer os livros que os personagens do livro Fangirl liam. É tipo um Harry Potter, só que é Simon e as aventuras de Simon não sei o que. Calma, eu já vou achar. Eu acho que é só Simon Snow. Alguma coisa. É, tá aqui, ó. Simon Snow é o pior escolhido que alguém já escolheu. Então, a protagonista de Fangirl, ela escreve fanfics sobre esses livros. E aí, então, a autora resolveu fazer um livro com os livros que os personagens do outro livro leem. É basicamente isso. E aí esse livro, ele é bem grandinho, ele tem 446 páginas, mas a diagramação dele é muito boa e ele tem vários livros dentro de um só. Então eu gosto de livros que são divididos assim em partes, porque meio que o livro já me impõe uma meta, sabe? Ah, você vai ler até parte tal antes de fazer uma pausa. Então eu já até separei aqui, tanto em ciclos Pomodoro, que são essas dobrinhas aqui, quanto em livros. Então cada fitinha dessa é um livro de Simon Snow. E aí não sei se eu vou conseguir ler, como deu pra ver ali, se eu colocar os mangás, né, no dia 2, já vai ser mais tranquilo pra eu me recuperar pra ler Carry On. E como Carry On é um livro muito grande, eu falei que eu costumo intercalar. Então o livro verde é Raposas e Fazendeiros. Eu assisti o filme, acho que em agosto, julho, agosto, alguma coisa assim. E aí, depois de algum tempo, eu vi que tinha o livro e eu fiquei muito animada pra ler. E ele é bem rapidinho também, cheio de ilustrações. E vamos ver, que aí eu consigo equilibrar o tamanho de Carry On com Raposas e Fazendeiros, né? E aí nós temos, então, o livro azul também, que eu escolhi Eu Perdi o Rumo, da Gayle Forman. Eu realmente não tenho muitos livros azuis pequenos. Na verdade, depois do Prime Day eu até posso ter alguns, mas quando eu montei a TBR, as compras da Prime Day ainda não tinham chegado. Mas eu separei esse daqui porque ele parece ser um livro bem rápido de ler, ele tem bastante diálogo, assim, e eu acho que ele é dividido em pontos de vista, porque são 4 personagens. Então, é isso. E ele parece ser bem rapidinho de ler também pelo ciclo Pomodoro, pelo teste, né, que eu já fiz, são 3 ciclos. E é isso, se eu quiser na hora ler outra coisa, tiver com vontade de ler outra coisa, eu vou escolher outra coisa e vocês vão ficar sabendo lá no vlog. E aí nós temos o azul escuro, eu acho que tem um azul escuro no arco-íris, não tem? E pra essa cor eu escolhi então Este é o Mar, a lombada dele é tipo azul bem escuro mesmo, e ele é nesse formato menorzinho, e a diagramação dele é tipo perfeita, porque não tem quase nada na página, e ele é um tema assim de música, parece que tem uma banda, e esse livro vai tratar sobre o fanatismo aí pelas bandas e sobre tatuar os logos das bandas, jurar lealdade, enfim. Parece uma leitura bem divertida e eu não vejo a hora de ler esse daqui. Eu senti uma pegada meio Daisy Jones and the Six, não sei. Então, tá aqui, Este é o Mar pra ler no 6º dia desse desafio. E pra cor roxa, né, eu separei aqui Bruxas, Bruxos e os Feitiços Mais Cruéis que se podem imaginar. Esse livro, ele é ilustrado também, e a diagramação dele é muito boa. Ah não, só a ilustração que é em roxo. Eu pensei que o texto também era roxo. Como deu pra ver, então eu separei 2 livros fininhos pros últimos 2 dias, justamente por causa disso que eu falei. Carry On é muito grande, e aí tem os 2 mangás ali, tem Eu Perdi o Rumo, que também não é um livro muito pequeno, assim, embora seja de rápida leitura, aparentemente. Mas então, para os últimos 2 dias eu separei livros bem fininhos, porque caso eu me enrole aí com Carry On ou com alguma outra leitura que eu esteja fazendo, eu tenho esses 2 aqui que são de rápida leitura, dá pra ler até os 2 em um dia só. Então, vamos nos manter ali numa área segura, né, pra não acabar flopando. E é isso, então, esses são os 2 desafios que eu pretendo seguir no mês de novembro. O desafio do arco-íris vai ser logo no começo do mês e o desafio dos Bridgertons, como eu disse, vai ser na última semana do mês. Então eu venho aqui avisar caso alguém queira participar, mas assim, não precisa participar assim, de data específica, não é como se fosse uma maratona. Não vou obrigar ninguém a ler um livro vermelho em um dia, um livro laranja no outro dia e enfim. Se vocês quiserem participar aí, separa uma semaninha que vocês estão mais livres e escolham aí 7 livros bem coloridos pra ler ao longo da semana, ou vem ler os Bridgertons comigo aí numa maratona bem louca pra se preparar pra assistir a série. Então, é isso o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like mesmo assim, porque não te custa nada.
Se gostou de algum livro que eu mostrei aqui, é só comprar com o link que eu deixo aqui no box de descrição. Comprando por esse link, você ajuda muito o canal a crescer e não paga nada mais pelo preço do livro. E ainda assim eu recebo uma pequena comissão que me ajuda muito. E se quiser pagar ainda mais barato pelo livro, é só usar o meu cupom do Recarga Pay, que você ganha R$10 de desconto pagando o boleto com o cartão de crédito no aplicativo. E aí, lembrando que só vale para a primeira compra, é um cartão de crédito por CPF. Então cadastra a família inteira aí, faz cartão para quem não tem e compra aí muitos livros baratinhos pra gente ler bastante nesse fim de ano. As férias estão chegando, eu não tenho mais isso, mas essa época de fim de ano assim ainda me lembra férias e aí eu fico bem animada pra ler bastante. Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!